Tu já imaginou uma salinha cheia de estilo para crianças de 7 a 9 anos, que tem espaço para atividades, espaço para assentos? Mas não precisa ficar só imaginando, vem nesse vídeo que eu vou te mostrar uma. Pessoal, aqui é a Ellen, arquiteta, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma salinha lá de Limeira, São Paulo. Pra quem já tá acompanhando alguns vídeos aqui no canal, essa é a terceira salinha de lá. Então se tu não viu, já tem a sala de adolescentes, a sala de juvenis, e agora a gente tá na sala dos primários, que é pra crianças nessa faixa de 7 a 9 anos. E a ideia pra essa decoração não era ser tão infantil, mas também ter uma personalidade ali pra essas crianças que já estão quase indo pra adolescência, mas ainda são crianças, então a gente pensou em alguma coisa legal pra eles também. Vou começar aqui apresentando pra vocês qual foi a ideia desse projeto e as imagens também pra vocês se inspirarem, quem sabe também fazer algo aí na sala de vocês ou em algum espaço, ou até pra um quarto de criança também dá pra aproveitar algumas ideias. Então primeiro eu vou mostrar aqui algumas imagens de como tava essa sala, né, como que ela era antes usada, sem ter ainda a decoração, né, então era todas essas paredes brancas, tinha aqui algumas cadeiras soltas, então que o pessoal utilizava de acordo com a necessidade, fazia algum círculo, alguma coisa assim, e ali já tinha uma cortina, já tinha a parte da janela, tudo bem novinho, mas nada assim ainda com uma personalidade para essas crianças mesmo. E aqui ao fundo também tem um armário, que algumas dessas salas, a maioria que vai vir agora, que eu vou apresentar também, é de jardim e é de hall, então fique ligado aqui no canal para acompanhar as próximas que vão vir. Eles têm esse armário embutido já, que é muito útil para guardar todas as coisas que precisa ser guardado para fazer as atividades com os alunos, então já tem esse armário. Isso é ótimo porque a gente não precisou pensar em armazenamento, então é uma das coisas que a gente já tinha resolvido. E aqui então seria a planta baixa da sala e o que a gente já estaria imaginando. Aqui então, como eu mostrei ali na foto, é o armário existente, que eles já tinham ali, já tinha toda essa parte para armazenamento. E aqui a porta de entrada, então uma salinha bem simples, retangular, e tinha ali o espaço que eles necessitavam para a quantidade de crianças que iriam utilizar. E a ideia era a gente criar um núcleo, assim, que é a parte principal, para que eles fizessem a parte de histórias, a parte do programa mesmo, e tivessem esse espaço para sentar mais confortável. Então aqui seria a ideia de um banco estofado para isso, aqui alguns puffs para ficar bem bacana. E nessa outra lateral, eu trouxe essa ideia das atividades, que elas não são sempre, então vai ser em alguns momentos vai ter atividades, mas é bom ter essa bancada de apoio para que eles possam apoiar alguma folha, alguma coisa que forem fazer. E aqui também a gente pensou em alguns painéis que depois eu vou mostrar para vocês. Então aqui já vendo a sala de cima, já imaginando ali essa parte das cores que ela iria compor. Então, como eu tinha mencionado antes, a ideia não era uma pegada tão infantil, mas a gente queria trazer alguma coisa mais divertida também para a sala, para que criasse assim um estilo mesmo para essas crianças que iriam utilizar. Então, a gente trouxe uma paleta de cores aqui que tem o cinza como a base, assim, a parte mais neutra de tudo. E aí a gente tá brincando com alguns tons de verde, 2 tons de verde, o laranja e o amarelo, que são cores bem vivas, que trazem um pouco de elementos da natureza também. Então foram esses tons que a gente procurou utilizar, que se contrastam ali com cinza também, que ficaria bem interessante. E a ideia dos materiais são materiais também que trazem essa ideia um pouco mais natural, então o compensado na cor mais clarinha, né, do compensado. Aqui esse perfurado, que vai trazer a ideia de um painel aqui também, e a cortiça, que vai compor uma parte da nossa sala também. E aqui, então, ficaria aquilo que eu estava explicando antes, essa bancada para as atividades, e aqui esse núcleo principal para os assentos e para ter esses momentos assim, que é o programa principal mesmo que acontece. Então aqui vendo já a parte daqui das atividades e desses painéis. A gente tem 3 tipos de painéis, então a gente criou essas repartições aqui na parede. E essa primeira parte aqui a gente pintou nesse cinza escolar, esse verde escolar, e junto com a porta, para que fique tudo ali na mesma cor, integrado. E aí a gente começa a fazer essas faixas aqui de painéis. O primeiro deles é esse de cortiça, que é um mural, exatamente aquele mural que a gente via em escola. A ideia é exatamente essa.
para ser colocado ali alguns bilhetes, algumas atividades, né, que as crianças fizeram, dá para pôr ali. Então dá para usar a criatividade aqui, usar o mural também como achar melhor, colocando ali algumas folhas penduradas com pins, né? Então fica bem prático. A ideia nesse meio é o painel mais utilizado, assim, com diferentes coisas, que a ideia é ser esse pegboard. E esse pegboard é exatamente esse tipo de painel que a gente pode modificar. Como que é isso? Essa chapa de compensado perfurada, e nela vai esses bastões que encaixam nesses furos, que podem servir para apoiar uma prateleira, por exemplo, que nem tá aqui, e também para ficarem soltos e serem pendurados o que quiser. Então esses painéis de pegboard dá para ser usado para vários lugares, de muitos tipos. Dá para ser usado na recepção de um lugar, para pendurar bolsa, para pendurar casacos, para fazer também uma área de ferramentas, é muito utilizado e fica muito legal. E nesse caso aqui a gente está utilizando também como painel da TV, para esconder a fiação da TV, e quando precisar usar a TV, eles já ficam de frente para ela, fica muito bom a localização. E também para essa parte de atividades, que fica ali tudo de apoio que eles precisam nessa bancada principal que fica aqui na frente. E nesse outro lado a gente tem o terceiro painel, que a ideia é ser uma lousa mesmo para riscar de giz, então é uma cor de quadro de escola mesmo, quadro lousa, que a gente tem esse verde escolar vindo aqui de novo. Aqui na frente a gente tá utilizando, não sei se vocês lembram, mas eu mostrei ali lá no início algumas imagens de algumas cadeiras que ele já tem. E é exatamente essa ideia, eles utilizarem aquelas cadeiras que ele já tem, mas com aquele toque especial que é usando as cores na nossa paleta de cores aqui com uma pintura diferente, em diagonal, para criar uma diversidade aqui, né, nessa ideia das cadeiras também e integrar elas nessa nova decoração que a gente está propondo. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte dos assentos e essa ideia aqui que a gente trouxe nas paredes. A ideia é ser um banco mesmo, com essa parte estofadinha. Então esse material é um banco de compensado, é um material muito bom. E claro, ele deve ser tratado ali com um selador e ele fica bem prático. E o mais legal é que ele tem esse aspecto da cor natural da madeira, que dá esse conforto e não dá aquela coisa assim de algo tudo branco ou de uma cor só, né? Então, por isso eu quis trazer isso também aqui com esse elemento de compensado. E aí algumas almofadinhas soltas com a ideia da paleta de cores que a gente está utilizando, alguns puffzinhos, como eu tinha mencionado, para ter esse momento mais assim de relaxar, de sentar. E aqui na parede a gente fez essa brincadeira que é com algumas montanhas mesmo, trocando o cinza, né? Aqui sendo um cinza um pouco mais escuro do que a gente tem no fundo. E aqui como se fosse um sol lá, escondidinho atrás das montanhas, que traz essa ideia, né, de um elemento da natureza. E aqui como se fossem as montanhas de gelo mesmo. E a luminária tem uma ideia bem bacana e bem diferente, que teria essas cores também que a gente está trabalhando aqui, e seriam 2 círculos mesmo sobrepostos com uma luz indireta para cima. Então é algo bem simples, mas que traz uma personalidade aqui para essa sala também. E aqui do outro lado a gente tem todo aquele armário brancão, né, que já é existente da sala, e a ideia é a gente trazer ele para nossa paleta de cores. Então cada porta a gente trouxe numa cor da nossa paleta para integrar aqui com tudo, e quando tu olha, tudo faz parte do mesmo contexto, né? Por isso que as cadeiras, a ideia é reformar e pintar elas, e esse armário de fundo também. E aqui tem também uma poltrona, né, para professora, para poder ali fazer as histórias, enfim, conduzir e ficar mais de frente para os alunos também. Aqui mais uma vista bem de frente para esse painel, que é só com tinta, né? É um desenho de tinta na parede mesmo, que já cria uma coisa bem diferente e já traz essa personalidade aqui para a sala. E pode ver que tudo tá com esse tom de cinza no fundo e as cores pontuais, né, nos elementos decorativos. E claro que não pode faltar também um tapete aqui no meio, e eu sempre aconselho para esse tipo de situação um tapete que não seja muito felpudo, um tapete com a linha mais fechada ali, mais sintético, que daí não atrapalha ali e fica mais fácil de limpar. Então, para esse tipo de situação, seria melhor um tapete assim. Aqui também uma outra vista que aparece melhor esses painéis, né? O painel lousa lá no fundo. Dá pra ver toda essa disposição aqui. E a ideia é que essa bancada seja arredondada aqui na lateral, para ficar bem confortável, não ficar uma quina aqui, né? Muito pontuda, para evitar também algum acidente que a gente não quer, né?
Às vezes a criança entra meio correndo, meio afoita dentro da sala e pode se machucar. Então a ideia é ser algo também arredondado. E agora eu vou mostrar umas imagens de referência para imaginar um pouco do que a gente está pensando em alguns projetos que trouxeram alguma ideia parecida. Aqui uma ideia parecida, é claro que esses painéis são bem menorzinhos, né, para crianças menores, provavelmente, mas essa ideia de ter tipos de painéis diferentes, né, cores diferentes, criando esses elementos e funções diferentes numa mesma parede. Então, é essa a ideia. Aqui, uma composição parecida com a nossa ideia da parede, que seria montanhas, um sol. Aqui provavelmente é um papel de parede, mas nesse caso a gente faria com pintura mesmo, que daí a gente consegue criar exatamente os elementos que a gente quer, mas é esse contraste, né, do cinza com o amarelo que a gente pensa. Aqui, algo parecido com um banco. Nesse caso, esse banco aqui, ele é feito de MDF, mas a ideia é ser de compensado para ter essa madeira bem clarinha e bem combinando com os demais elementos. Mas essa ideia de um banco em L com esse estofadinho, né, e tendo uma base ali para apoio de almofadas também. Aqui uma referência também da nossa cadeira, olha só como fica legal uma cadeira que parece antiga, que parece que não tem assim muito... vai ficar com cara de escola, mas ela pode ter essa ideia mais colorida, mais divertida. E é essa ideia pra gente fazer aqui nessas cadeiras usando a paleta de cores que a gente pensou. Aqui uma referência do que seria a luminária, que seriam círculos mesmo com luz jogando pra cima e dá um efeito muito bonito e não dá aquela luz diretamente, né? Cria um efeito mais indireto. E aqui a gente pensando, claro, na ideia da nossa paleta de cores, também para que harmonize com o restante. E seria isso dessa sala. Ela ficou com uma carinha bem personalizada para aquele ambiente, para aquela turminha, e eu imagino já as crianças utilizando esse espaço. Acho que eles vão gostar demais, porque vai ter uma cara para eles mesmo, né? Não aquela parede brancona, aquela coisa que não tem muito uma personalidade. E se tu gostou desse conteúdo também, não deixa de me seguir lá no Instagram, que lá eu posto bastante projetos com essa ideia de decoração jovem, decoração para escolas sabatinas e outras coisas também, decoração para casa, enfim. Tem muita coisa legal, muito conteúdo legal e vai ser muito bom ter vocês lá também. Então me sigam lá no Instagram, é Ellen a Arquiteta. E se tu chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo sala de primários, para que eu saiba que tu assistiu tudo e que tu gostou desse conteúdo também. E claro, não deixa de dar o teu like aqui, que eu fico muito feliz quando tem os likes, porque a gente sabe que o pessoal tá gostando. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!